Senhor Deus, agradecidos, ó Pai, por poder, ó Deus, ter, ó Pai, este lugar, ó Deus, para te adorar, para mostrar, ó Deus, a cada irmão o nosso amor fraternal, ó Deus, que temos, ó Pai. E podemos dizer, ó Deus, que podemos andar descalços, ó Pai, que nada nesse mundo aqui nos atingirá, ó Deus, porque o Senhor é conosco, o Senhor está em nós, ó Pai, e a Tua graça, ó Deus, a Tua misericórdia nos guarda, nos cura, nos deita, ó Pai, em bons lençóis. Nós Te amamos, ó Deus, como amamos a cada irmão, ó Pai. E em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pedimos, ó Deus, fique conosco, guarde-nos nesse dia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, maravilha. Bom dia, irmãos. Vamos dizer graças a Deus. Isso cura, irmão Paulo. Isso liberta. Esses louvores Deus recebeu e nos abençoou. Aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos ler a Escritura. Livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8 e 9. E o 10, né? 8 a 10. Já nos agradecemos porque Deus nos livrou, como disse o irmão Luiz, de mais uma catástrofe aqui. Deus guardou a cada um e foi as orações dos santos que fez isso.
Acharam? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos aqui e lemos esta palavra, mas somente o Senhor pode colocá-la em nosso coração, revelar ela em nosso coração e nos alegrar, e nos ajudar, nos fortalecer. Seja a nossa porção nesta manhã. Queremos aqui, ó Pai, sair regozijando, sair alegres, sair animados, fortalecidos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre o caminho. Haverá um alto caminho e um caminho. Se nós tomarmos a Bíblia, Isaías falou sobre o caminho. E nós damos um pulinho mais à frente, nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 1, versos 75 a 80. Nos diz assim a palavra. Você conseguir acompanhar, amém. Se não, você descansa que nós vamos ler para você. A Bíblia diz: bem-aventurado o que lê e o que ouve. Então Isaías falou deste alto caminho, desse caminho, o alto caminho e o caminho. E no livro de Lucas, capítulo 1, verso 76, diz assim: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os caminhos. Vai marcando isso. É uma escola dominical. Quem é esse menino? João. E automaticamente você sabe também que João vem na virtude e espírito de Elias. Então veja: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os caminhos, os seus caminhos. Que caminho? Para dar ao povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Esse caminho tem a ver com conhecimento, com remissão de pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. João ia fazer isso. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ainda um pouquinho à frente, o livro de João, capítulo 1, verso 23 ao 30. (22)
Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Veja bem. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque Jesus falou que João veio e não lhe conheceram. Então eles perguntaram: tu não és o profeta? Mas ele era o profeta, que prepararia o caminho diante do Senhor. Por que batizas tu, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. O caminho estava ali, mas não, sem profeta não se conhece o caminho, irmão. Você vai vendo isso aí, nós vamos chegar para ver. Irmão Adriano, é tremendo o que nós vamos ver nesta manhã, ouvir e ver nesta manhã. Porque haverá um caminho e o alto caminho. Mas no meio de vós está um que eles não tinham conhecido. Deixa eu repetir. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Mas eu vou mostrar para vocês quem é ele, que dizer. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Oh Deus! Do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o caminho para vocês. Esse é o conhecimento que o menininho ia ter que mostrar para eles. Que coisa tremenda, irmão Charles. Isso aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês sendo batizados no nome dele, vocês reconhecem a obra. Eu estou batizando com água, mas esse vos batizará com fogo. Em outra passagem ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Isaías fala do caminho, João aponta o caminho. Aí nós damos um pulo em João capítulo 14. Aí Jesus, o que ele fala? Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheces o caminho. Conhece o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: Isaías falou que haveria o caminho. João apontou o caminho. E Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho. Amém. Aleluia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem, porque o Pai estava ali. Amém. Se vós conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheces e tende visto. Aleluia! E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus:
Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Nós poderíamos parar por aqui e estarmos satisfeitos com isso, porque isso aqui bastaria para eles. Mas veja, irmão Ronaldo, e nós voltamos um pouquinho no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a seguir, tratando conosco de uma maneira especial nesta era. Deus teve esse cuidado especial de nos mostrar essas coisas. Os discípulos e os seus discípulos o interrogaram dizendo, vocês sabem aqui, falando da passagem da transfiguração, e os seus discípulos interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Que começa a palavra a ser mostrada para nós nesta era. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Futuro. Ele estava ali falando de um Elias que viria e restauraria todas as coisas. Aí ele vai e diz assim, mas digo-vos que Elias já veio. Passado, o presente. Elias virá e Elias já veio. E não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ué, João, se tu não és o Elias, tu não é o Senhor, não, o ungido, não é o profeta, por que está batizando? Eles não reconheceram, irmão, sabendo? Por isso Jesus disse, na verdade, Elias já vem e fizeram tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista, que já estava ali, preparou o caminho para o Senhor. Mas aí voltando aqui, ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E aonde nós estamos hoje? A mensagem restaurada. Por isso nós devemos cada vez mais amar esta palavra. Isso não é qualquer coisa, isso é algo sobrenatural que Deus deu àqueles que Ele ama. Veja, então, tem um caminho que nos foi mostrado e nós devemos escolher andar por esse caminho. Tomando esta mensagem, parado na brecha, o profeta fala que ele ganhou um presente. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. E saiu uma profecia ali, e houve um intérprete daquela profecia, 3 intérpretes. O homem que falou em francês, e havia pessoas ali que interpretaram aquilo. E aqui está o que isto disse, a profecia que foi entregue ao profeta disse. E dizia, sabe o quê? Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado por tua própria escolha. Agora eu posso entender isto. Moisés teve que fazer a sua escolha também. Por que o caminho que o William Branham escolheu seria o caminho difícil? Ele teve que escolher. Porque pregar a mensagem do jeito que ela é, a Bíblia revelada, é caminho difícil. William Branham podia escolher andar com os que interpretam a palavra, andar junto. No entanto, ele tinha uma mensagem, e essa mensagem era caminho difícil.
E eu quero dizer para você que onde você está, se você escolher andar por esta mensagem, é caminho difícil. A denominação antes está andando bem, tudo faz parte para eles, tudo está bom. Mas você tem uma mensagem que deve de obedecer e crer nela, quebram de quebrar. Então ele vem e fala ao profeta, Deus falando ao profeta, porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado por tua própria escolha. Veja, agora eu posso entender isto, Moisés teve que fazer sua escolha também. Tu tens tomado o precioso e correto caminho. Precioso e correto caminho. E é uma correta decisão, diz o profeta. E esse é o meu caminho. Aí o profeta sublinhou aqui, meu caminho. O Espírito Santo falando de novo. Tem um caminho que nós devemos seguir. E por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu espera por você. Você que tem crido corretamente, você que não tem vendido sua primogenitura, você que tem alcançado essa palavra, uma vasta porção do céu espera por ti. Você pode dizer amém, gente? Isso aqui é para você, você está incluído aqui. Uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tem feito, ouçam, que gloriosa decisão tu tens feito. E tu fez isso por si mesmo, e é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Aleluia! Então haverá um caminho, e esse caminho deve ser tomado por decisão. Mensagem à fase presente do meu ministério. No parágrafo 80, irmão Adriano, o profeta está dizendo aqui, contando uma história de um irmão que teve um sonho, irmã Suzy. Ele é um dos nossos diáconos aqui, Tony Isabel era o nome do diácono. E ele disse ao profeta, eu tive um sonho, e um sonho engraçado. Ele disse, eu sonhei que estava tentando encontrar o caminho além para os céus. Veja bem, o caminho. E ele disse, eu vi um homem vestido com um manto preto e estava lendo um livro. E disse, eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual o caminho para o céu? E ele disse, pergunte ao homem da minha frente. Pergunte ao homem da minha frente. E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. E ele foi um pouco mais longe e encontrou com outro homem. E ele estava vestido com um manto preto, estava cantando hinos, andando. Aquele era outro pastor, ambos são pastores amigos pessoais meus. E ele disse, são bons homens. E ele disse, qual é o caminho pelo qual subir ao topo da montanha aqui? E ele disse, olha aqui, disse, vê lá em cima de pé no topo, aquele sujeitinho. Disse sim. Disse, lá de pé, um sujeitinho vestido de macacão, com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. E alguém disse lá em Kentucky, disse falando a respeito de mim, diz o profeta, aquele sujeito não parece tal coisa como um pregador, pode parecer um fazendeiro ou algo, mas você sabe, ele não parece. Ombrana fora da plataforma se vestia de macacão, de roupa de serviço, mas eu pergunto na plataforma como que ele se apresentava. Esse é o nosso exemplo. Mas aí ele estava lá em cima. Ele parece um fazendeiro e coisa assim. E ele disse que era eu de pé lá em cima. Vocês estão entendendo? No sonho, foi num e falou, qual o caminho que eu devo para o céu? Pergunte para o outro. Chegou no outro disse, ó, está vendo lá em cima tem um sujeitinho. Você está entendendo a espiritualidade da coisa? Você está entendendo que quem não tem profeta não sabe apontar o caminho? Você está entendendo que há vários caminhos, mas há um caminho só? Que coisa linda, irmão Luiz. Veja, e era eu lá em cima.
E ele subiu até que chegou a mim. Você conseguiu chegar também? Amém. E disse que eu o tomei pelo braço e o guiei para cima até que eu cheguei no topo da montanha, no topo do monte. Essa mensagem é o topo do monte. Essa mensagem é o lugar mais alto. E ele disse: eu cheguei ao topo do monte e lá havia um deserto para atravessar, irmão, sabe? No caminho difícil. Oh, Deus amado. E lá havia um deserto para atravessar e eu disse: Tony, irmão Adriano, eu devo te deixar aqui e você deve andar um pouco nisto por si mesmo. É sua decisão. Você deve andar um pouco nisso por si mesmo. Mas eu vou dizer para você, salvação é individual, mas trilhe o caminho, não saia do caminho. Você deve andar um pouco nisto por si mesmo. Cada um tem que tomar sua decisão, cada um tem que caminhar por si mesmo. Só não saia do caminho, não creia em interpretação, não creia em ismo dentro da própria mensagem, siga no caminho. Aleluia. E eu disse: você tem que andar por si mesmo, Tony. E ele disse: irmão Branda, o que posso fazer daqui para frente? O que eu posso fazer daqui para frente, irmão Branda? E ele disse que eu disse: venha cá, Tony, venha cá. Olha ali embaixo, vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas? Eu disse: aquilo é o que eu segui todo o caminho. As pegadas sangrentas, você não vai errar o caminho. Aquilo que eu segui todo o caminho, somente mantenha-se naquilo. Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem. Não há um credo ou sensação de alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia. O sangue de Cristo. Não tem outra maneira de nós chegarmos lá, a não ser seguir a Bíblia. A não ser seguir a Bíblia através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu onde você está? Você entendeu que você deve ter um caminho para honrar? Tem uma mensagem para honrar? Para amar, para defender e para viver esta mensagem? Que sonho desse irmão Paulo. Nós podemos ter certeza que estamos no caminho certo. Aí tomando aqui agora outra mensagem. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, 63. Tony, você deve andar por esse caminho. Caminho que leva para a Bíblia, não que te desvia da Bíblia. Jamais o Espírito Santo te desviará da Bíblia. Ele vai te levar para dentro dessa escritura. E a mensagem é a Bíblia revelada. Isto é o que eu sempre tenho tentado combater, que esse tabernáculo seja não um grupo de bebês. Vamos ser adultos, de pé no caminho. Oh, que coisa aí está você. De pé, adulto, de pé no caminho. Irmão, essa mensagem não é para passar a mão nas costas de ninguém. Essa mensagem não é para ficar pensando: será que eu devo falar, será que não devo falar? Essa mensagem é o assim diz o Senhor. Você deve ser adulto, para dizer: eu creio numa mensagem, nada me tira dali. E o profeta disse: é isso que eu desejo que esse tabernáculo seja. Não um bebê, mas um homem crescido, um adulto, de pé no caminho, de pé. Coisa mais gloriosa é ver uma pessoa de pé no caminho. Porque há pessoas que muitas vezes estão no caminho, mas estão de arrasto, ainda estão em dúvida. Mas quando você está de pé no caminho, é bonito de ver. É gostoso de ver. De pé quando a luta vem daqui, dali, e se está de pé no caminho. Aleluia. Ó, diz o profeta. Então Paulo desceu ali primeiro para ver se a sua experiência estava de acordo com a Bíblia de Deus. A nossa experiência tem que estar de acordo com a Bíblia.
Oh, não seria isso maravilhoso hoje? Se as pessoas simplesmente fizessem aquilo outra vez. Se nós fizéssemos com que a nossa experiência se encaixasse com a Bíblia de Deus. Se não, então nossa experiência está errada. Ela não brilhará no Urim e Tumim. Se isto brilhar ali, amém. Nós temos isto. Mas se não, não importa quão bom isto pareça, quão real isto pareça estar certo. Se aquelas luzes não brilharem no Urim e Tumim, aquilo estava errado. Não brilhasse, aquilo estava errado. E não importa o quanto você teve de experiência, quão real elas pareçam ser, quão presente seja, quão cultural seja, que grande ferramenta é ganhar almas. Se isto não brilhar na palavra, isto está errado, isto é correto, isto deve estar de acordo com a palavra, isso deve estar de acordo com a mensagem. Aí está bem. Fora disso, boa intenção não vai funcionar. E não importa quanto você teve de experiência. Agora eu creio que existe o meio do caminho. O caminho, o meio do caminho e o caminho. Aí o profeta diz que costumava ir à igreja lá da Santidade, Nazarena, e eles estavam cantando, e dizia o hino deles: eu estou andando no velho e sublime caminho, dizendo em todas as partes que eu vou. Eu prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, do que qualquer outra coisa que eu conheço. Mas no velho caminho, que conduz ao céu. Veja, eles costumavam chamar isso o caminho da santidade. Agora, se você ler isso, eles tiraram isso de Isaías capítulo 35. Agora, se você observar, aonde nós lemos, disse: ali haverá um alto caminho e um caminho. E um caminho. Agora, é uma conjunção, vem? Um alto caminho não era um alto caminho santo. O caminho santo e o caminho santo e o caminho da estrada está no meio da estrada. Você está entendendo? Você está entendendo? Desperte o sono, manda esse sono embora. Haverá um caminho. O caminho santo está no meio da estrada. Veja bem como ele vai explicar isso aqui, você vai entender. O caminho santo é o caminho da estrada, está no meio da estrada. E ela é construída assim, para que então as águas levem o lixo em ambos os lados, conservando a estrada limpa. Se não for assim, você terá toleiros na estrada o tempo todo, se ela não for construída corretamente. O caminho é um meio da estrada. A estrada é construída baloadinha, a parte do meio é mais alta, para que pelos lados possa correr toda a sujeira. Esta mensagem, irmão, ela está construindo um caminho no meio da estrada, para nós subirmos. Se não for assim, você se mete em atoleiro. É uma ideia daqui, é uma ideia dali, é uma invenção daqui, é uma invenção dali, e olha o jeito que está. Mas você dá graças a Deus e glorifica a Deus, porque você está no caminho, o caminho no meio da estrada. Agora, deste lado da estrada, quando as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. Veja bem. Olha, eu quero que Deus nos ajude. Vamos com calma aqui, falar para você entender o que é. Deste outro lado aqui, as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. Eu aceitei Jesus, em outras palavras. Eu estou em Cristo agora, posso fazer tudo. E saem já fazendo coisa errada. Saem inventando. Vão para uma reunião de oração, muitas vezes, e uma profetiza, lá um profeta levanta, né, com dom e profetiza que essa mulher vai ser uma pregadora da palavra, ela sai glorificando a Deus. E eu pergunto, isso está na palavra? Não está na palavra. É atoleiro. É atoleiro, irmão Wagner. O outro sai e diz: você tem ministério, você pode passar por cima do seu pastor. E você sai, Deus te chamou, você tem um dom para sentar, e a pessoa se empolga e não sabe o atoleiro que está se enfiando. Porque ter grupo é uma coisa,
e ter igreja ensinada é outra. Ter grupo, denominação consegue juntar. Agora ter um povo para ensinar a palavra, e nós vemos aqui a voz do profeta que vocês colocaram, o profeta dizendo assim: Deus não está num arraial onde a sua palavra não está. Deus está onde está a sua palavra. Então quem que está fazendo as coisas? Agora veja, as pessoas se convertem desse lado, e suas mentes são colocadas em Cristo, e se elas não são um pouco sábias, e se não ficarem sob a oração, debaixo da oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis, indiferentes. E então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais e selvagens neste outro lado. Vem? Elas vão por sensações e tudo mais. Um fica fanático e o outro fica liberal demais. Um acha que a salvação é por obra e o outro libera tudo. Um acha que tem que sacrificar e o outro acha que tem que viver feliz. Mas não é, nós vamos ser felizes, mas com a felicidade e com a alegria que Deus nos dá. Não que o mundo tem uma alegria, mas nós temos a alegria completa, o nosso gozo é completo. Então de um lado está o fanático, do outro lado está o liberal. Porém, diz o profeta, porém a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada. Ela não é fria, ela não é dura, nem mesmo é fanatismo. É um velho evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus, indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Aleluia, isto é certo? Agora isto é o que é, como que você vai ter aquela igreja bem fora da palavra? Não tem como. A mensagem é o meio da estrada. Você traz daqui o frio, você traz daqui o fanático. Você está no meio, você está no mais alto. Você não precisa descer, você traz para cá. Oh Deus amado, esta é a verdadeira igreja. E como vai ter essa igreja se as suas experiências não batem com a Bíblia? Agora Paulo queria colocar esta igreja bem no meio da estrada. Nós queremos que a nossa igreja esteja no meio da estrada? É só seguir o caminho que o profeta mostrou. Aleluia, mano, isso mesmo. Ele queria colocar a igreja no meio da estrada. Então ele foi, estudou 3 anos nas escrituras que ele conhecia. Portanto, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus fez com que ele fizesse isso porque viria a era gentílica. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não lemos todos eles aqui? E algum deles saiu da estrada? Nós lemos Lucas, que falou de João. Nós lemos João, que falou de Jesus. E nós lemos Jesus. Aleluia, falando eu sou o caminho. Isaías falou do caminho. João apontou o caminho. E Jesus disse eu sou o caminho. E Deus falou para o profeta, e porque você tem escolhido este caminho, e é o meu caminho. Então é o mesmo que Isaías falou. E agora o Mombrana volta falando de Paulo, que queria colocar a igreja no meio do caminho. E quando o profeta esteve do outro lado, ele disse assim: se os de Paulo entraram, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo que Paulo pregou. Eu não saí do caminho. E nós podemos dizer nesta manhã, nós não saímos do caminho, nós estamos no caminho que foi começado. E queremos chegar lá nesse caminho, ainda que diminua, ainda que alguns parem na estrada, mas nós vamos estar no meio do caminho. Aleluia! Oh, então Paulo quis isso, e ele foi lá, e ele estudou 3 anos. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus fez com que ele fizesse isso porque viria a era gentílica de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Eles eram judeus, mas Paulo escreveu a maioria das cartas. Mensagem 3 classes de crente, irmão. Isso aqui é tremendo. Para o 49 adiante. Falando de novo, Isaías 35, haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo.
o imundo não passará por ele. Eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado. E esta nova, estava falando de uma ponte. E eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de água, braços de rio hoje. E eu disse, porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória e chama-se o alto caminho do rei. O imundo não passará por ele. Isto mesmo, é uma estrada que foi construída por Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Cristo, o nosso Senhor. A expansão que é feita desde esta terra até uma outra terra, e o imundo não passa por ela. Pedro, esta pessoa iletrada, achando-se perto e que ele viu, Pedro, esta pessoa iletrada achando-se perto, quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações, porém quando ele viu a palavra genuína revelada daquela era, e o viu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. E ele foi aquele que disse, Senhor, para quem iríamos nós? Quando lhe foi perguntado. Eu vou repetir isso aqui para você ver. Pedro, iletrado. Mas quando ele bateu de frente, se identificou que ele viu Jesus, quando ele teve a revelação, por ele próprio, quando ele viu que o caminho era aquele ali, ele disse, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele viu o que era para ele ver na hora, irmão. Esta mensagem da hora, da hora, é que vai nos levar ao caminho correto. Não é ideias, não é pensamentos, não é denominações, é a mensagem que vai nos levar, porque é o que vai prometido para esta era, um profeta. Pedro viu isso aqui em Jesus. Veja, aí o profeta continua dizendo, quando as multidões estavam se separando entre os crentes, incrédulos e crentes manufaturados. Em qualquer grupo há 3 classes de crentes, diz o profeta. E o profeta diz assim, é necessário que isso aconteça. Deixa eu ler de novo. Quando as multidões estavam se separando entre os crentes, incrédulos e crentes manufaturados. O crente verdadeiro, vocês sabem, representado em Pedro, teve a revelação, andou por ele mesmo. O manufaturado anda por aquilo que diz, que ajuda. E o incrédulo descreve, vai embora. E quando estavam bem ali, todos os três deles encontrados-se bem ali naquela única associação de pessoas. Crentes manufaturados e incrédulos. Exatamente como encontramos aqui mesmo neste capítulo. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação, porém precisava ser feito. Há momentos que a palavra vai cortar e precisa ser feito. Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos, mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isto foi o que separou a palha do trigo. Irmão, você vai entendendo isso aqui não é café para criança, não, isso aqui é mantimento forte, sólido. Veja bem, irmão Ronaldo. Quando ele estava curando, era um homem de Deus, mas quando a profecia chegou, quando chegou a doutrina, isto foi o que separou a palha do trigo. Vê, a palha somente envolve o trigo, ela não é trigo, não pode ser usada, não há nada nela, nem uma vida nela, é a casca. E ela não pode permanecer com o trigo, não será herdeira com o trigo.
E assim ela tende justamente a respeito do grão é que estamos falando, o centro do grão do trigo. Você entendeu isso aqui? Veja, quando Jesus estava curando, quando Jesus estava repreendendo demônios, expulsando, uma multidão o seguia. Quando a doutrina chegou, quando as profecias, ele começou a falar das profecias cumpridas, separou, irmão, a casca do trigo. E isso vai acontecer, sempre acontece. Quando a palavra começa a pegar, a correção, a doutrina, a casca, ela arrepia. Ela não quer caminhar. Mas o trigo permanece, o trigo é o que é verdadeiro. Agora Pedro estava convencido de que ele era o Messias. E não fazia diferença do que todos os demais diziam. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. Ele estava convencido, ele próprio. Tu tens escolhido esse caminho? E é o meu caminho. Não importa o que diz, não importa o que falam desta mensagem, contra esta mensagem, o que nos chamam, o que nos taxam de ser, você viu isso por si mesmo? Se você viu isso por si mesmo, ninguém te tira. Se você está vindo porque você acompanhou o irmão Paulo, acompanhou eu, você vai começar a achar coisinhas aqui e ali e não vai chegar ao fim do caminho. Mas quando se conhece, tem a revelação, sabe quem você é primeiro. Depois, você olha para Cristo e diz assim, eu faço parte disso. Ninguém te tira. E Pedro viu isso. Não importava. E Jesus disse-lhe num lugar onde ele perguntou, quem dizem os homens ser eu? Quem diz os homens ser eu? E uns disseram que tu és um profeta, outros disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitado, e tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. E ele disse, eu te pergunto, o que tu pensas? O que tu pensas? Tu sabe em quem você tem crido, irmão? Tu sabe em quem você tem crido, irmão? Você sabe disso? Então não tem coisinha aqui, não tem achar que tu vai sair fora dessa palavra, não. Você vai estar cada vez entrando mais dentro dessa palavra. Veja, o que tu pensa, Pedro? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca te revelaram isto a carne e o sangue. Nunca aprendesse de um livro, ou de um credo, ou de um catecismo. Mas tu, meu Pai que está nos céus, te revelou isto. Aí está um crente genuíno. Revelação espiritual da palavra. Revelação espiritual da palavra, irmão. Vê, tu és Simão, e sobre esta pedra da tua revelação, de quem eu sou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vê, não é de se admirar que Simão disse, para quem iríamos nós? Jesus virou e disse, quereis vós ir também? E eles, irmão, tão gostoso, quando você vê uma pessoa revelada, irmão Sabino, se uma pessoa revelada, não o que acha que é revelado, pessoa revelada, ela está lutando, ela está lutando, aquilo não envolve a sua fé. Ela compra um patrimônio, aquilo não envolve a sua fé, não fica maior. Ela continua a mesma pessoa. Ela vê um irmão prosperando, ela fica feliz também. Se ela não conseguiu chegar, ela dá glória a Deus pela vitória do irmão. Nada move com essa pessoa. Nada. Porque ele é revelado, irmão. Aí Jesus perguntou, você quer ir também? Eu disse, para quem? Para quem eu vou ir? Para quem iremos nós? Pois não somente, irmão. Aí Jesus falou para eles, ele disse ao Senhor, só tu tens palavra de vida eterna, tu és o único. Tu és o único. E ele, pois não somente tinha ele as chaves da vida, ele era a palavra da vida, veja, ele era a palavra da vida, e Simão completamente reconhecia isto. E quando ele reconheceu isto, foi o que manteve a sua fortificação, porque lhe fora revelado que ele era esta palavra viva.
Agora, este é um crente genuíno, quando o Espírito Santo, não alguém o persuadindo por uma outra pessoa, não por uma outra coisa, mas quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nesta era, para a palavra, para esta era, e a manifesta. Meu Deus, se eu pudesse colocar dentro do seu coração o que é isso aqui, você bate o pé. Aí que você não entenda, ainda que se alguém te afronte, você entendeu que a mensagem e a palavra revelada para esta era? Você entendeu que a profecia para esta era é esta mensagem aqui? Mas eu nem entendo muito, irmão Arilson, mas você crê? Você crê nisso? Aleluia! Veja, deixa eu repetir, quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nesta era, para a palavra, para esta era, e a manifesta a você. Deus ocultando-se em simplicidade. Ele disse ali, haverá um caminho. É uma conjunção. É uma conjunção, é um caminho, e se chamará o alto caminho santo. Desculpe, ele disse, haverá um alto caminho, uma conjunção e um caminho. E não se chamará o alto caminho santo, mas o caminho santo. Agora, um alto caminho de santidade, as pessoas tentam se fazer santas. E quando você tenta, é exatamente como eu disse antes. Como se um abutre tentasse colocar penas de pombo em si, para se fazer de pombo. Quando sua natureza ainda é de abutre, está vendo? Ele seria como um corvo que tentasse enfiar penas de pombo ou algo de pavão e dissesse, veja, eu sou um belo pássaro. Veja, é algo manufaturado. Mas um pavão não tem de se preocupar se vai ter penas de pavão ou não. O pombo não tem de se preocupar se vai ter penas de pombo ou não. Contanto que sua natureza seja a de um pombo, ele terá penas de pombo. E veja, o povo da santidade começou a dizer, as mulheres devem usar cabelo comprido, mangas compridas e todas essas coisas, saias compridas, e não usar joias e coisas assim, tipo, veja, torna-se uma santidade a seus próprios olhos, está vendo? Está vendo isto? Isso é santidade manufaturada. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo veja o que aconteceu com a denominação, onde eles viviam batendo nessas coisas e assim por diante, e hoje estão praticamente usando todo tipo de coisas que eles condenaram, e falando, nós somos a igreja, nós somos a igreja. Uma coisa manufaturada não vai funcionar, você larga hoje, vai pegar amanhã. Mas quando uma coisa vem de dentro, como veio para Pedro, quando você identifica a sua natureza, nada muda com você, irmão. A igreja é o corpo de Cristo, é um indivíduo entre outros indivíduos que nasceram no reino de Deus. Isto vem de dentro para fora, é vivido automaticamente. Aleluia, porque você descobriu quem você era e quem ele era. É vivido automaticamente. Não se pede para a ovelha produzir lã, ou manufaturar lã, eu quero dizer. A ovelha não tem de manufaturar lã. Ela diz agora, meu mestre quer que eu produza lã este ano. Tenho de me pôr a trabalhar. Não, a única coisa que ela tem de fazer é permanecer ovelha. Isso mesmo. A lã, na verdade, nasce automaticamente, ela produz. Um cristão não tem que estar batendo, bajulando, falando, faça isso, faça aquilo. Ele faz automaticamente, ele já entendeu quem ele é. Ele já conheceu o caminho. Eu vou sair do caminho agora? Se eu sair desta mensagem, eu saio do caminho. Se eu sair desta Bíblia, eu saio do caminho. Mas se conhecer o caminho, não tem que estar manufaturando nada. Não tem que estar pedindo nada. Uma ovelha, imagina uma ovelhinha pensando, eu tenho que produzir bastante lã para o meu dono esse ano.
Não. Ela só tem que permanecer sendo ovelha. A lã vem por conta, ela nasceu para fazer aquilo. Você nasceu para ser crente dessa mensagem, você nasceu para crer nesta Bíblia, descansa. Aleluia. E o profeta diz, e não é nos pedido para manufaturar frutos. Uma santidade que o pastor tem que estar batendo aqui e ali, é manufaturar. Querer colocar pessoas onde não se deve colocar, é coisa que nós devemos de deixar que Deus faça a obra. Porque é Deus que tem que fazer agora, Deus faz. Deus não vai ter pela metade as coisas. O profeta diz, não existe meio cristão. Deus o quer cristão por inteiro. O que a Bíblia manda, você faz. Tem coisas que Deus precisa falar no nosso coração, tudo bem, mas tem coisas que é só ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia concernente o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa diz, eu vou orar sobre isso. Ela nem crê na Bíblia. Se ela crê, ela diz, não, mas está escrito, eu vou crer nisso. A Bíblia fala tal coisa, eu vou orar para Deus me mostrar se está certo ou não. Que é isso, irmão? Você tem que orar para Deus animar teu coração em coisas que não está escrito. Aí Ele te mostra. Algo que não está escrito, mas o que está escrito, você deve de crer naquilo que está escrito. Você entendeu como é diferente para um cristão? E não é somente crer no que está, pegar a Bíblia aqui e interpretá-la, é ver o que o profeta falou desta Bíblia. Ah, pastor, o senhor foi longe demais. Fui longe e é bem por aí mesmo a coisa, porque diz assim que Elias viria e restauraria todas as coisas. Ele restauraria o quê? O que foi perdido, porque todos tinham a Bíblia e começaram a perder coisa no caminho, começaram a deixar coisas para trás, acrescentar coisas nela, aí vem um e coloca a coisa certa, o caminho no meio do caminho. É isso, é simples. Vamos aqui para nós ir chegando ao final. Não foi pedido para nós manufaturar frutos, devemos produzir frutos. Veja, dar frutos, está vendo? Devemos dar frutos. E enquanto você for uma árvore frutífera de Deus, com a palavra de Deus, a palavra de Deus vindicará a si mesmo, dará fruto enquanto a palavra estiver ali dentro. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, nada fora da palavra, tudo por dentro da palavra. Se vós estiveres em mim, e minha palavra estiveres em vós, pedi o que quiser e será feito. Está vendo? Não se manufatura isto, não se induza isto, irmão. Simplesmente está aí dentro e segue adiante. Agora vamos só me apressando agora, restando poucos minutos, e encerraremos. Agora outros vão tão longe a ponto de ser fanáticos, falando ainda do lado do caminho, mas você está no meio do caminho. Outros vão tão longe a ponto de ser fanático, eles vão para o outro lado e pensam apenas porque dão pulos e tem algum tipo de sensação ou emoção, falam em línguas, ou entregam uma profecia que por acaso estava certa ou algo assim, eles pensam que é ele que o tem, mas não é. Está vendo como o caminho é difícil? Está vendo como o caminho é difícil? Eu não posso falar contra aquele homem, não está falando contra a pessoa, mas se ele está fazendo algo errado, fora da Bíblia, você deve, não é? Se você tem revelação, não é pode, você deve de falar, se houver necessidade que ele precisa. O profeta chegar e falar, irmão Luiz, falar isso aqui, ó, o fanatismo, leva as pessoas porque grito, porque profetizo e ainda dá certo alguma profecia, ou algo assim, eles pensam que é ele, mas o profeta diz, mas não é. É autoridade ou não é de Deus? Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, em teu nome não fizemos muitas obras? Expulsamos demônios?
E ele disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Está vendo? Não é isto? Não é isto, amigo? Não é isto, irmãos, diz o profeta. Não é isto? Mas é santo, prega, profetiza, mas, irmão, vamos ser crente, não criança. É por isso, línguas a evidência? Eu creio em falar em línguas, mas não considero que seja a única evidência do Espírito Santo. Não, senhor. O fruto do Espírito é a evidência. O fruto do Espírito é a evidência. Está vendo? Agora veja, é por isso que tenho discordado do movimento dos irmãos pentecostais, quanto a isto que dizem: se um homem falar em línguas, ele tem o Espírito Santo. Eu discordo. E isto não é sinal de que ele tenha o Espírito Santo. Está vendo? Já ouvi demônios falarem em línguas o mais rápido que podiam e beberem sangue em uma caveira humana e invocarem o diabo. Aí, para nós encerrarmos, o que é então, pastor? O fruto do Espírito é a evidência. O fruto de uma vida que crê na palavra. O fruto de uma vida que produz frutos de cristão, sem imposição. É o que mostra que você está no caminho. Então, meus preciosos irmãos, de novo, Isaías fala do caminho, que haverá um alto caminho. O menino nasceu, que ia instruir acerca do caminho. Esse menino cresceu e apontou o caminho. Eis o Cordeiro de Deus. E um dia o próprio caminho disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali poderia ter encerrado. Mas nós voltamos para Mateus, aonde diz que Elias virá primeiro e restauraria todas as coisas. E esse é o caminho, a mensagem restauradora. A mensagem onde não se tem interpretação, não se tem invenção, mas a revelação de que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Enquanto estivermos nesse caminho, nós não erraremos o alvo. E ele disse: aonde eu estiver, ele desejou que nós estivéssemos também. A nossa saudação, irmão Jair Cardoso, Valmor Batista Nunes, Deus abençoe. Alcemir Vaz, Maria de Moura, Milton Vaz, Gisela Flávia, o irmão Atos, Deus abençoe vocês. Irmão Gabriel Duarte, São Paulo. Estaremos viajando essa madrugada, irmão Gabriel. Irmão João Carlos e Santa Catarina, né? Pai do pastor Caio. Deve ser o pai do pastor Caio, né? Irmão João Carlos, né? Deus abençoe, irmão João. Irmão Miqueias, saudade do irmão essa semana, orei pelo irmão Miqueias. Deus é testemunha. Estava lembrando do irmão em oração, levou meu pensamento a Deus. E agora o irmão está aí na Alemanha, está ouvindo nós aí. Que Deus te abençoe, irmão Miqueias, ricamente, essa sua consideração, esse respeito, que isto te seja de grande valia perante Deus. Deus abençoe a todos que nos contataram aqui, e você, irmão que está aqui, Deus te abençoe. Logo mais à noite, a Santa Ceia do Senhor. Irmão Paulo, irmão Wagner, acho que nós...